Olá amigo, olá amiga, olá você que me ouve pelo canal DIP Direito Público, nosso canal DIP Direito Público, onde eu falo para vocês sobre o direito público voltado para o campo municipal. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, advogado de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Estou falando para vocês ultimamente nos meus vídeos a respeito do direito eleitoral, tendo em vista as eleições que se aproximam aí do dia 15 de novembro de 2020, onde nós escolheremos os próximos prefeitos e próximos vereadores que vão compor aí o poder legislativo e o poder executivo de cada cidade brasileira. Quero agradecer a você que já me acompanha aí há muito tempo no meu canal e pedir a você que está me assistindo pela primeira vez que, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu sininho, vai no sininho, aperte aí, inscreva-se no nosso canal para que você possa fortalecê-lo cada vez mais, tá certo? Isso para nós é muito importante. Então deixe o seu joinha aí, deixe o seu like, tá bom? E também a sua opinião sobre o conteúdo do vídeo, se você gostou ou não, compartilhe com seus amigos, tá certo? Este vídeo de hoje eu quero oferecer a você que é pré-candidato às eleições de novembro de 2020. A você que vai disputar um cargo para prefeito, vice-prefeito ou para vereador. Você que é presidente também, eu dedico este vídeo de partido político, tá certo? Você que é representante legal de uma determinada coligação da eleição majoritária, também ofereço esse vídeo a você, tá? Porque o assunto é muito específico para vocês que estão, neste momento, cuidando de todo esse processo eleitoral. E também quero dedicar a todos os eleitores brasileiros que vão às urnas aí no dia 15 de novembro e no dia 29 para aqueles municípios em que nós teremos o segundo turno, tá certo? Eu falei para vocês nos últimos vídeos a respeito da impugnação ao registro das candidaturas, aqueles pedidos que já estão tramitando perante o cartório eleitoral, cujos prazos já foram abertos para as impugnações. Falei sobre a possibilidade das impugnações, do cabimento, das hipóteses. E falei também, por último, sobre a ação judicial de impugnação ou para impugnação de registro de candidatura. Falei sobre a viabilidade, quando que ela deve ser ajuizada, o roteiro processual a ser adotado, até chegarmos na sentença do juiz que vai deferir ou indeferir o seu registro com base na impugnação que foi apresentado contra o seu registro, tá certo? Então eu falei para vocês que no processo eleitoral existem várias fases, né? Então nós falamos da impugnação, falamos do cabimento, falamos da ação judicial e hoje eu quero falar sobre um outro assunto, entrando em uma outra fase do processo eleitoral. É o que nós chamamos no direito eleitoral da candidatura subjúdice. Candidatura subjúdice. Essa candidatura está prevista na Lei 9.504 de 1997, nos artigos 16A, seu parágrafo único, e no artigo 16B. Esses artigos foram introduzidos na Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições, em 2009 e em 2013 por outros dispositivos legais que eu comentarei com vocês daqui a pouco, tá certo? Então eu quero inicialmente explicar para vocês o que vem a ser essa candidatura subjúdice. O que quer dizer o candidato está disputando a eleição subjúdice ou a sua candidatura está subjúdice. Quer dizer o seguinte, aquela candidatura que ainda não é definitiva, que ela depende de algum julgamento do Poder Judiciário para que ela se torne definitiva, ou para que ela seja eliminada, excluída, ou o registro seja indeferido, tá certo? Então aquela candidatura ou aquele candidato subjúdice é aquele candidato que ainda depende da Justiça Eleitoral para dar um ok no seu registro. O seu registro ainda não foi deferido de forma definitiva, tá certo?
Então, para fins de análise desse estudo de candidatura subjúdice, a legislação eleitoral só enquadrou, nesse caso, uma situação que ela considera subjúdice para análise. Nós vamos ver que existem outras situações em que a disputa se dá subjúdice. Mas para fins do que nós vamos tratar neste vídeo de hoje, aquela candidatura subjúdice é aquela candidatura cujo pedido de registro foi impugnado e houve o indeferimento do registro, ou seja, aquela impugnação foi acatada. Então, o registro foi, por isso, indeferido. Em virtude disso, nós vimos que até no último vídeo, que o juiz eleitoral tem que decidir, ou ele defere ou indefere o registro. Nesse caso específico, para falarmos da candidatura subjúdice, eu estou me referindo àquela candidatura em que o juiz eleitoral indeferiu o pedido e o candidato recorreu da decisão do juiz eleitoral para o Tribunal Regional Eleitoral da sua zona eleitoral respectiva, tá certo? Então, para o TRE, então da decisão de primeiro grau do juiz eleitoral, houve recurso para o TRE. É esse tipo de candidatura que nós vamos chamar de candidatura subjúdice, tá certo? Eu vou ler para vocês o que prevê os artigos 16A, o seu parágrafo único, e o artigo 16B, para que eu possa colocar alguns exemplos práticos para que vocês possam entender melhor toda essa situação envolvendo o candidato que está disputando a eleição subjúdice, tá certo? O que diz o artigo 16A da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições? Diz o seguinte: o candidato cujo registro esteja subjúdice, ou seja, ele está recorrendo do indeferimento do seu registro, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar-se do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento do seu registro perante a instância superior, perante o TRE ou o TSE. Então veja o seguinte, o candidato que tiver o pedido do seu registro indeferido, ele pode recorrer da decisão. E recorrendo, ele pode praticar todos os atos de campanha, normalmente, como se ele tivesse sido deferido. Da mesma forma que aquele candidato com o registro deferido vai praticar todos os atos de campanha, ou pode praticar, o que está numa situação subjúdice também pode, tá? Inclusive utilizar de horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, tá certo? Ter o seu nome na urna eletrônica no dia da eleição, tá? Tudo isso aí é possível de ser feito, tá? Desde que ele esteja subjúdice com recurso. O parágrafo único desse artigo 16A diz o seguinte: o cômputo para o respectivo partido ou coligação, se foi o candidato a prefeito, no caso aí, porque a coligação hoje é só para prefeito, dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja subjúdice no dia da eleição, fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Vou explicar para vocês daqui a pouco o que quer dizer isso, tá certo? Então, os votos, o candidato recebe os votos, mas esse voto somente será conhecido e aberto se o seu registro, em última instância, for deferido. Então, esse é o parágrafo único do artigo 16A. E o artigo 16B diz o seguinte, olha, o disposto no artigo 16A, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar-se do horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado em tempo hábil e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Aqui é uma situação onde o candidato requereu o registro, não foi, entrou o período de propaganda, ainda não foi deferido ou indeferido até hoje, ainda não foi analisado pelo juiz eleitoral. Nessas condições, ele pode também praticar todos os atos de campanha como se estivesse numa situação que eu disse do candidato subjúdice.
Então, o candidato subjúdice ou aquele que ainda não teve o seu registro analisado e decidido pela Justiça Eleitoral, pode praticar todos os atos de campanha eleitoral, participar de horário gratuito, né, de propaganda na TV e no rádio, sem problema algum. Então, como eu disse, o artigo 16A da lei, e foi incluído na Lei 9.504 de 97, pela Lei 12.034 de 2009. E o artigo 16B foi incluído posteriormente pela Lei 12.891 de 2013, tá certo? Muito bem. Então eu disse que o juiz eleitoral encerra o seu trabalho proferindo uma sentença onde ele vai dizer: eu vou acatar essa impugnação e indeferir o pedido de registro do candidato, ou não vou acatar essa impugnação e vou deferir o registro do candidato. Nós vamos trabalhar com a hipótese, que é o foco hoje nesse vídeo, daquela candidatura cujo registro foi indeferido pela Justiça Eleitoral, não foi aceito. Então, nesse caso, existe uma sentença do juiz eleitoral, o candidato tem 3 dias corridos para apresentar o seu recurso contra aquela decisão, que vai subir para o Tribunal Regional Eleitoral, e posteriormente, quem sabe, até para o Tribunal Superior Eleitoral, se chegar a esse ponto. Então, depois da Justiça Eleitoral de primeira instância, o processo ou recurso vai para o TRE e, posteriormente, se houver recurso do TRE para o TSE também, tudo isso aí num prazo de 3 dias, ambos os recursos da Justiça Inicial, da instância inicial para o TRE 3 dias, o prazo para recurso, do TRE para o TSE 3 dias também o prazo para recurso, em dias corridos, tá certo? E quando é que se tem, então, a definição com relação à situação do candidato, para poder se afirmar que o seu registro foi deferido ou indeferido? Em 2 situações. Quando existia uma decisão definitiva do TRE, tá, que não houve recurso para o TSE, transitou julgado, morreu a situação ali. Então ali já está definido, ou está deferido ou está indeferido. Mas pode acontecer de haver recurso do TRE para o TSE, tá certo? Então somente depois, com a decisão do TSE, se houver recurso, é que essa sentença será executável, tá certo? Que produzirá seus efeitos. E os efeitos eu vou explicar para vocês quais são eles ainda nesse vídeo, tá certo? Muito bem. Pode haver também, numa excepcionalidade aí, recursos do TSE para o Supremo Tribunal Federal, também no prazo de 3 dias o recurso, só que aí já não tem esse efeito suspensivo mais. Do TSE para o Supremo, eu vou ter que entrar com a medida liminar pedindo um efeito suspensivo a esse recurso que eu vou interpor, que normalmente é o recurso extraordinário, tá? Que vai do TSE para o Supremo Tribunal Federal. Mas com a decisão do TSE, eu repito, eu já posso executar toda a sentença se não houver uma obtenção de liminar junto ao Supremo, desse recurso que vai do TSE para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, feito essas considerações, eu quero dizer para vocês, ou mostrar para vocês, quais são os candidatos que no dia da eleição estão aptos a concorrer ao pleito eleitoral. Quais são os tipos de candidatura que estão aptas para ser colocadas à disposição do eleitorado para a escolha do prefeito, vice-prefeito ou do vereador. Então nós temos 5 tipos ou 5 categorias de candidatos numa situação dessa, tá certo? E eu vou comentar para vocês de uma forma resumida estas 5 figuras, esses 5 tipos de candidatura. A primeira delas é aquela que eu acabei de falar para vocês, que está prevista no artigo 16b da Lei 9.504 de 97. Aqui é aquela candidatura cujo registro ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. O juiz nem disse que estava deferido e nem que estava indeferido. Depende ainda de análise. Essa situação é uma situação muito difícil de ser verificada na prática. Por que difícil? É porque, como eu já disse para vocês no último vídeo que eu gravei, os registros de candidatura, as impugnações e os recursos devem, pelo menos de acordo com a lei, estar resolvidos e julgados
pelo menos 20 dias antes das eleições. Se a eleição é dia 15 de novembro, até dia 26 de outubro, esses registros já têm que estar totalmente definidos, recursos julgados, tudo resolvido. Então, essa situação de candidato que requereu o seu registro no prazo certo e que até hoje não foi resolvida a situação, até hoje que eu digo, até na data, até na eleição, é difícil de acontecer, mas existe a possibilidade. Então, esse seria o primeiro tipo de registro que nós podemos chamar subjúdice, mas que não é o caso que nós estamos enfocando. Esse é um caso subjúdice também, mas eu posso dizer para vocês que o subjúdice tratado pela legislação eleitoral, que vai dar consequências aí, que precisa mexer em resultado de eleição, é aquele registro que foi indeferido e que tem recurso para a instância superior, tá? Muito bem. Nesse caso, se houver essa possibilidade de chegar na eleição, o candidato não tem ainda decisão sobre o seu registro pelo juiz eleitoral ainda, os votos a ele atribuídos são considerados válidos e o seu nome vai constar lá na urna eletrônica no dia, tá certo? Este é o primeiro caso. O segundo caso, que é o caso de uma situação de normalidade, que é aquela em que o registro do candidato foi deferido pela Justiça Eleitoral e não houve impugnação de quem quer que seja, então ele está numa situação tranquila. Resta a ele somente ganhar a eleição, tá? O seu registro está tranquilo, tá? Foi aprovado pela Justiça, já foi divulgado, ninguém impugnou, é uma situação de normalidade. Aliás, a maior parte dos candidatos se enquadram nessa situação. A situação de impugnação são números bem menores, né? Ainda bem, né? Porque a maioria estão com a sua situação junto à Justiça Eleitoral de uma forma tranquila, tá certo? Obviamente que os votos atribuídos a esses candidatos são considerados válidos, os seus nomes vão aparecer no dia da eleição na urna eletrônica. Esse é o segundo tipo, tá certo? Candidato com registro deferido. O terceiro registro é aquele caso onde o candidato teve o seu registro deferido depois de uma impugnação, mas houve recurso por parte de quem impugnou o registro. É diferente daquele que teve o seu registro indeferido. Aqui foi deferido, mas a parte que impugnou recorreu da decisão, tá certo? Quem que normalmente vai impugnar? O Ministério Público, o candidato, o partido político ou a coligação. Então, uma dessas pessoas entraram com recurso contra o deferimento que o juiz deu na sua sentença. Então, é uma outra situação que pode acontecer. Nesse caso também, ele vai concorrer com um recurso pendente, mas os votos atribuídos a esses candidatos são considerados válidos, os seus nomes constarão da urna eletrônica, tá certo? Vamos supor, nessa situação, que foi deferido pela Justiça Eleitoral. Houve recurso por parte do Ministério Público, por parte do partido político, ou da coligação, ou do candidato. E lá no final, foi indeferido o recurso. Suponhamos que foi indeferido o recurso, tá certo? Então, os votos dados a esse candidato são todos invalidados. Então, vai se fazer uma nova contagem de todos esses votos para ver como é que vai ficar a situação real naquele município depois de uma situação dessa. Se for no caso de vereador, vai se mexer na composição da Câmara dada pela Justiça Eleitoral local, porque houve uma mudança. E esses votos que foram deferidos e foram somados, que com eles eu apurei o quociente eleitoral e o quociente partidário, serão alterados, tá certo? Então, quando se tratar, por exemplo, de prefeito municipal, e se ele estiver no cargo, ele será afastado, tá certo? Vamos supor que ele estava com o prefeito com o seu pedido deferido, houve recurso, ele disputou, ganhou a eleição, tomou posse. Lá em cima depois foi considerado ou foi julgado contrário, de forma contrária, foi indeferido. O que vai acontecer com esse prefeito? Ele vai perder o seu lugar. E uma novidade, agora não entra mais o segundo colocado. Teremos novas eleições. Se aquele que teve o seu registro indeferido e que já havia tomado posse,
ele sai do lugar, porque aí no caso a cassação do registro ou indeferimento vai abranger a chapa, tanto o prefeito como o vice, nesse caso o vice não assume, e o segundo colocado também não assume, porque houve mudança na legislação eleitoral, e agora nós teremos o quê? Nós teremos novas eleições. Foi a alteração que se deu no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, que ficou assim disposta a redação. Houve essa alteração pela lei, a lei 13.165 de 2015, alterou o parágrafo 3º, ou introduziu o parágrafo 3º no artigo 224 do Código Eleitoral, com a seguinte situação: a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato do candidato eleito em pleito majoritário, no caso de prefeito ou vice, acarretará, após o trânsito do julgado, a realização de novas eleições, independente do número de votos anulados. Então, esta mudança foi introduzida no Código Eleitoral pela Lei 13.165 de 2015. Tem um ADIM que trata desse assunto, que se vocês quiserem fazer um estudo, é a ADI, a Ação Direta, número 5525. Trata especificamente deste assunto para aqueles que queiram se aprofundar mais neste assunto. Então, o segundo colocado, se o primeiro foi eleito, o seu registro lá em cima foi cassado depois, ele deixa o cargo, não assume o segundo e teremos novas eleições que serão marcadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, agora vem o quarto tipo de candidatura, que eu estou traduzindo para vocês, que também é subjúdice, mas não é o que interessa para nós aqui, que é a quarta. Essa quarta, sim, é a candidatura considerada pela legislação eleitoral subjúdice. Por quê? É aquele candidato que teve o seu registro indeferido, mas que recorreu da decisão, tá certo? É essa situação que nós devemos chamar de subjúdice para fins eleitorais e para estudo nosso. Porque nesse caso vocês vão ver que a situação é um pouco diferente daquelas candidaturas que tiveram seu registro deferido. Aquele foi indeferido pelo juiz eleitoral, tá certo? Muito bem. Nesse caso, quem vai recorrer disso aí, da sentença? É obviamente que a pessoa prejudicada, que é o candidato que teve o seu registro indeferido, tá certo? Nesse caso, os votos atribuídos ao candidato, ao contrário daquele que teve o registro deferido e teve recurso, nesse caso, como foi indeferido pela Justiça Eleitoral, os votos atribuídos a esse candidato no dia da eleição, o seu nome vai aparecer na urna, tudo certinho, mas os votos a eles atribuídos são considerados nulos. São considerados nulos. Se você votar no candidato nessa situação, o seu voto é considerado nulo. Ele fica separado na urna, é o que nós chamamos, ele fica engavetado na urna, até que seja apreciado pela instância superior, TRE ou TSE, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Se posteriormente vier uma decisão deferindo o registro dessa candidatura, esses votos são resgatados, validados e computados pela Justiça Eleitoral local, tá certo? Se faz novamente uma totalização dos votos, tá? Por quê? Porque foi deferido pela Justiça Eleitoral. Então, vamos supor que essa pessoa foi, no caso, disputou a eleição, estava indeferido, ganhou a eleição, mas não assumiu. Por quê? Porque estava subjúdice, este sim subjúdice. E lá em cima depois diz, não, está deferido o registro. O que acontece? Esse candidato vai, se for o prefeito, assumir o seu lugar. E aquele que estava lá como sendo o mais votado, que obviamente é o segundo colocado, vai sair e ele assume a sua vaga. Nesse caso, ele volta para o seu lugar e tira o que estava em segundo lugar. Se for, por exemplo, numa situação envolvendo o vereador, que estava subjúdice, com registro indeferido, que recorreu, e se lá em cima ele modificou a situação, houve o deferimento do seu registro, vai haver também uma mudança, uma totalização nesse resultado. Vai se contar novamente os votos, no caso de vereador,
calcular-se novamente o quociente eleitoral, o quociente partidário, calcular aqueles mais votados e fazer uma nova composição da Câmara. Talvez aquele que já esteja ali ocupando uma vaga vai ter que sair, vai haver uma mudança de cadeiras, essa é a verdade. E por último, nós temos aquele registro que foi cassado, tá? O registro cassado e que também houve interposição de recurso. Nesse caso também nós consideramos subjúdice. Então aquele registro indeferido com recurso e o registro cassado com recurso também eu considero como sendo subjúdice. E as regras que para o caso a quinta hipótese aqui do registro cassado, eu vou aplicar as mesmas que eu acabei de dizer para vocês do registro indeferido com recurso. Nesse caso de registro cassado, nós podemos dizer, naquele caso, por exemplo, que o indivíduo foi expulso do partido, coisa assim, ou teve o seu diploma cassado, tá certo? Já depois de diplomado, o seu registro cassado. Então é nesse caso que nós vamos enquadrar, tá? São situações um pouco diferentes, mas o resultado prático é o mesmo. Então, para candidaturas de registro indeferido com recurso ou registro cassado com recurso, a situação é a mesma. E se houver necessidade, far-se-á nova eleição a ser designada pelo TSE. Mas suponhamos que esses candidatos subjúdices, que tiveram os votos separados numa urna, que não foram contados, mas que houve lá em cima o indeferimento ainda dessas candidaturas, não o deferimento, como eu havia dito, mantiveram a sentença de primeira instância e indeferidos os registros. Nesse caso não se muda nada. Quem ganhou está lá, que se for o segundo colocado é considerado o primeiro, ele fica, tá certo? Não se mexe na composição da Câmara, se for o caso de vereadores, e esses votos não serão nem conhecidos, ficarão engavetados, tá certo? Essa é a situação para o candidato que está subjúdice. Espero, de uma forma resumida, ter mostrado para vocês essa situação, esta nova fase do processo eleitoral. Com isso, eu estou encerrando esse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Peço a você que deixe o seu joinha aí, vá na tela, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, para que você possa fortalecer ainda mais o nosso canal, DIP Direito Público. Espero contar com vocês nos meus próximos vídeos, que ainda continuarei falando sobre direito eleitoral. Até a próxima, se Deus quiser.